Começa com a deputada Luísa Erundina. Qual o objetivo da frente? Porque há vários objetivos embutidos aqui, entre eles a questão da banda larga também. Quero cumprimentar os telespectadores, eu quero cumprimentar essa mesa, você, Aline, e dizer da oportunidade desse debate. Exatamente na data em que se lança oficialmente esse instrumento de diálogo do Congresso, mas particularmente da Câmara, com a sociedade civil, em torno de um tema estratégico, que é a questão das comunicações em nosso país. Uma das finalidades da frente é acompanhar esse debate sobre o marco legal, sugerir, inclusive, aspectos a serem abordados e absorvidos por uma proposta que o governo vier a encaminhar à casa e influenciar nesse debate e nessas decisões a respeito de uma nova regulamentação das comunicações sociais no país. Quer saber especialmente dos dois deputados presentes aqui, por que a TV Assembleia, TV Justiça, TV Senado e TV Câmara não estão em canal aberto? Ele disse que vai protestar e não vai votar nas próximas eleições. Se me permite, deputada, há um projeto que também tramita para que as TVs públicas, Senado, Câmara e TV Justiça, no espectro digital, tenha também uma parte. Nós não votamos isso ainda, é uma coisa que tem me apurrinhado um pouquinho, porque é um erro nosso, inclusive, do parlamento não ter... Mas o digital ainda vai demorar um tempo para chegar na casa de todas as pessoas, porque Sim, é mais caro. Mas isso está se dando num volume muito grande, são 70 itens, canais propriamente. Então, entre 60 e 70 tem lá 3 disponíveis. Tem que colocar na lei que esses serão ofertados à população com exatamente esses conteúdos, TV Câmara, TV Senado e TV Justiça. Ainda não aprovamos, mas está avançando. Com a incorporação do sistema digital, se ampliam os espectros eletromagnéticos. Então, ao invés disso ficar com quem já detém a concessão do sistema analógico, isso teria que ser socializado com quem não tem. E aí o interesse público teria que prevalecer e novos canais podem se criar e devem ser abertos, né? Porque o cidadão comum tem dificuldade de pagar uma vinculação a um canal fechado. E é impressionante o interesse do público, por exemplo, com a programação da TV Câmara, por exemplo, da TV Senado. Em alguns estados do Nordeste, sobretudo, a TV Senado já está aberta. A TV Câmara ainda não. Pela parabólica, né? A gente tem muitos e-mails de assinantes. Eu acho que a democratização também passa por aí. É o acesso a todas as informações e a partir de todos os meios que devem chegar ao cidadão. Agora, quando a gente fala em novas regras para os meios de comunicação no Brasil, a gente está falando também em democratização de conteúdo, porque muitos artistas reclamam que o eixo de produção foi totalmente transferido do norte e do nordeste para São Paulo e para o Rio de Janeiro, que a diversidade cultural ficou prejudicada. Existe alguma forma de incentivar esse retorno às raízes? Tem que regulamentar aquilo que está na Constituição. A Constituição, no seu capítulo 5º, no artigo 223, 222, que estabelece a regionalização da programação, a produção independente, tá certo? Um percentual mínimo estabelecido na lei que deve regulamentar esses artigos, né, para programação educativa, para educação cultural. Então, a Constituição de 88 avançou muito. O que não se conseguiu foi efetivar esses avanços, porque não se fez a legislação infraconstitucional, a complementar a legislação que complementa aquilo que consta da Constituição Federal. Aliás, a deputada Jandira Fegali, numa das legislaturas anteriores, conseguiu aprovar aqui na Câmara um projeto regulamentando a regionalização, só que está engavetado no Senado há anos. É realmente uma omissão do Congresso e, portanto, do Legislativo, no sentido de dar eficácia àquilo que se avançou em termos da Constituição Federal de 88. Pergunta de Rogério Tomás para a deputada Luísa Erundina. Ele quer saber o que foram feitas com as resoluções, o que foi feito com as resoluções aprovadas na primeira Conferência Nacional de Comunicação em 2009. Muito boa pergunta, né? Inclusive, a Frente Parlamentar pretende ser um instrumento para exatamente acompanhar a implementação daquelas resoluções.
E a gente está esperando que a proposta que o governo encaminhar para o Congresso incorpore, se não todas, são muitas, são 633 resoluções aprovadas, né, democraticamente, fruto de um debate nos estados. Então a gente espera que o pensamento médio da sociedade sobre essas questões, com propostas muito interessantes, sejam um ponto de partida, sejam incorporadas e sejam levadas em conta pelo governo na hora de apresentar uma proposta aqui para essa casa. E a Frente Parlamentar, que inclusive é constituída, já está com quase 100 entidades, né, que aderiram a essa frente, além dos parlamentares, 190 parlamentares. É uma frente das duas casas? Não, é só da Câmara. Da Câmara. É. Pretende exatamente, né, tornar e defender essas propostas que foram fruto de um debate amplo, democrático, durante 3 anos, até que se conquistasse. E foram as entidades que conquistaram. A convocação da primeira Conferência de Comunicação, ela foi realizada com a participação dos 3 segmentos, governo, o Legislativo estava junto do Estado, como representante ligado ao Estado, né, a sociedade civil de entidades sociais, a sociedade civil empresarial. Então, bastante representativa, plural, e um longo debate que culminou naquela conferência que produziu uma riqueza extraordinária, o que demonstra que a sociedade talvez esteja mais avançada do que nós nesse debate. As empresas resistem em debater a regulação do conteúdo? Olha, não só isso, mas a gente tem que pensar em uma mudança profunda nas regras de concessão e de outorga. Porque permitir uma concessão por 15 anos para a TV e 10 para a rádio, e com renovação automática, eles já tiveram 30 anos de concessão e agora, um pouquinho antes da realização da CONFECON, da primeira Conferência de Comunicação, eles apressaram o processo de renovação do terceira renovação. Portanto, mais 15 anos, vai completar 45 anos. Quer dizer, o domínio desse veículo fantástico, desse meio fantástico, através do qual se transmitem valores, conceitos, né, todos os aspectos que dizem respeito à vida de uma sociedade passam através desses veículos. Portanto, eles têm um controle fantástico, isso de um lado. Portanto, tem que rever essas regras. Outro ponto é a fiscalização. Nós não temos fiscalização, porque o Ministério das Comunicações é uma estrutura centralizada, tinha órgãos regionais do passado que ficavam mais próximos para verificar se um determinado concessionário estava cumprindo ou não a legislação, se a programação estava de acordo com os limites e as determinações legais, até constitucionais. Hoje não, é tudo centralizado no Ministério das Comunicações. A Anatel fiscaliza só a parte da tecnologia, que deve ser observada, e não há uma fiscalização e um controle próximo de onde se operam esses veículos de comunicação. Então, se cobrava muito da gestão anterior do Ministério, recentemente, a criação de órgãos descentralizados, para que essa fiscalização de conteúdo, do cumprimento dos horários, a distribuição do tempo para determinadas finalidades. Da propaganda, tivesse, né? Exatamente, propaganda. Então, é uma coisa que inclusive não é a questão da propriedade. Embora eles não sejam proprietários, mas concessionário. A pergunta é sobre TVs comunitárias. Morrem ou continuam? Qual o modelo? O canal Cidadania. Eu acho que o acesso à democratização desses meios se dá também através desse sistema de TV e rádio comunitária, né? Mas é rádio comunitária. E ser, né, reconhecido pelo sistema de comunicação no país, porque eles são quase que considerados, né, clandestinos, e, sabe, assim, e são perseguidos, eles não conseguem, né, a regularização do funcionamento daquela rádio comunitária com uma frequência muito limitada, a abrangência, a capacidade de chegar à comunidade é muito pequena, muito limitada. E mesmo assim, os grandes meios de mídia, né, sobretudo televisão e rádio, né, perseguem, né, consideram... Porque são veículos importantes para a manutenção da identidade cultural. É o que está mais então, próximo da pessoa. Tem que aumentar a frequência do sistema de rádio comunitária, tem que ampliar para a TV comunitária,
né? E tem que financiar esses meios para que eles se viabilizem. De onde vem o dinheiro? Olha, o dinheiro vem de vários locais. O dinheiro existe. Né? O dinheiro existe. Nós já acabamos de falar, o deputado também. O governo federal gasta, em média, por ano, com todas as empresas, mais de 1 bilhão em publicidade. Né? Esse 1 bilhão está mal distribuído. Isso todo mundo sabe. O próprio governo reconhece isso. Né? Então, é um dinheiro, se bem distribuído, pode financiar muitas atividades comunitárias. Né? Jornais, TVs, rádios. Né? O dinheiro existe. E outras formas de financiamento. Eu acho que na hora que você tiver uma TV, uma rádio comunitária funcionando bem, os clubes de serviço podem contribuir com isso, porque eles vão aproveitar as escolas da região, os jornais da região, podem se apropriar de tempos na rádio e TV comunitária para discutir e ajudar o financiamento disso, os sindicatos, né, se apropriar desse tempo, desse espaço. Eu acho que o dinheiro do contribuinte, através de propaganda do governo, de verba de licitação, mais o dinheiro, o financiamento da própria comunidade, autofinanciamento ali, eu acho que é possível esses meios sobreviverem e toda a comunidade aproveitar disso. O que vocês esperam? Eu acho válido, sim, concordo, que tenhamos que fortalecer as rádios comunitárias e as TVs comunitárias, né? Com apoio, porque isso, inclusive, é fonte de geração de mão de obra qualificada, de talentos novos que podem emergir para as grandes corporações, por que não? É óbvio, inclusive, com as restrições que devem ter. Por exemplo, questão de segurança nos sítios aeroportuários. A gente sabe que a rádio comunitária, às vezes, interfere. Isso é muito comum em Congonhas, por exemplo. E eu acho que aí a lei não pode permitir, porque há um... Viu, deputado, há um questionamento muito forte a isso. Que a potência de uma rádio comunitária é tão pequena. 25 watts. Como é que vai interferir num sistema tão sofisticado e tão potente como é o meio... São, né, as rádios ilegais que interferem. De repente são ilegais. Eu participei da CPI do apagão aéreo, deputado, e me lembro bem que chegaram várias gravações de equipamentos de bordo mostrando dificuldades entre os pilotos com a torre no setor da terminal Congonhas. E certamente eram rádios ilegais. Então, quando tivermos que legalizar e fortalecer as rádios, só tomar essa cautela. Apenas dei uma ilustração. O que importa é o sentido maior da população ter essas oportunidades de participarem em rádios comunitárias e TVs comunitárias. Qual o futuro do marco regulatório? O futuro será muito bom para o país, desde que a sociedade se mobilize, que o parlamento se impressione com a mobilização da sociedade e que o governo da presidenta Dilma continue o belo trabalho que começou a ser realizado com a Conferência Nacional de Comunicação e que ela consiga, de fato, implementar a regulação nesse país, assim como a gente não tem mais videocassete, a gente não tem mais sumiê e a gente não tem mais japona, que a gente jogue fora uma regulação que não nos serve mais e substitua isso para sermos a quinta economia do mundo e estarmos ao alcance disso. E rádio derrubar avião, se fosse assim, gente, as revoluções seriam muito rápidas em todo mundo. Eu vou encerrar um programa. Só um parêntese. Eu não disse que derrubou ou derruba avião. Eu disse que houve muitas reclamações de pilotos em relação a esses conflitos de frequência, né? Então é só tomar o cuidado que tem que se tomar. Eu vou encerrar o programa com uma pergunta para os quatro. Eu queria uma resposta muito breve, um sim ou não, e a explicação por quê. Mas se o Congresso Nacional está pronto para educar para um cidadão que exige mais, para um cidadão que tem acesso a programas de qualidade e que não se conforma com os produtos que exigem hoje em dia nas televisões. Com o lançamento da frente, que eu assisti hoje com mais de 30 deputados na plenária da Frente pela Liberdade de Expressão, eu diria que sim, existem parlamentares que estão preparados para um país mais educado. Estão na frente, né, representantes de 14 bancadas partidárias.
né, com parlamentares, né, comprometidos, interessados, percebendo, né, a oportunidade de se fazer um trabalho realmente com participação popular, né, com a contribuição de todos os que querem, de fato, melhorar a qualidade dessa política, a política de comunicação. Eu acho que essa é a hora e é o segundo passo após a primeira conferência de comunicação. Baladas? Olha, eu estou muito otimista. Até hoje à tarde, um dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Esse congresso está mais qualificado, está de melhor qualidade que o congresso anterior. Eu vejo com otimismo isso aí. Não só os 30 deputados que estavam hoje no lançamento da frente, mas os 190 deputados que assinaram pela frente parlamentar, mais as entidades, visto que é uma forma de pressão, né? Pressionar o Congresso, né? Eu estou muito otimista. Eu acho que a sociedade também está preparada para exigir mais, cobrar mais dos congressistas, né? Um debate mais qualificado na casa e principalmente nessa questão da comunicação, que é um direito fundamental aí da nossa sociedade. Para a gente terminar, deputado. Essencialmente, quanto mais pluralidade e diversidade de conteúdo, melhor para a população, que verá os problemas, as notícias nos mais variados ângulos, para a formação do seu juízo, da sua consciência. Eu acho isso muito importante. E, nesse momento, me parece que a prioridade é realmente ensejar a população como um todo a livre e o fácil acesso à internet. Isso é muito importante. Bom, queria agradecer